pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do De Casa Pensada. Eu sou Flávia Amorim. Eu sou Marcelo Marcolino. Eu sou Renata Melendes. E nós somos 3 arquitetos que estão aqui para falar sobre arquitetura, mas de um jeito bem descontraído e sério, porque são 20 anos de experiência e amizade aqui trocando ideia. A ideia é mostrar como a arquitetura está entranhada na nossa vida em lugares onde a gente nem percebe que ela pode influenciar tanto, né? E através das nossas experiências com clientes também, a gente vai tentar levar até vocês o melhor modo de viver. Gente, queria que hoje a gente conversasse sobre um tema que a gente já falou nos outros episódios, mas que eu acho que a gente pode aprofundar. É sobre como o espaço e a arquitetura podem ser geradores de conflitos ou pacificadores, quando bem utilizados. Não tem espaço que faz a gente se bater, que faz a gente criar confusão dentro de casa, especialmente dentro de casa, né? Lembrei de uma história agora que eu passei. Eu fui num casamento há uns anos atrás de uns amigos meus. Tinha, assim, uma caixinha de dicas para os noivos. Então, você tinha que deixar uma dica para o bom casamento. Ah, bonitinho. E eu, como arquiteta, escrevi que uma boa dica para um casamento duradouro são banheiros separados. E eu acho fantástico, porque é o que funciona para mim. Às vezes uma solução dentro de casa, seja ela numa escala maior, como eu falei, ou uma simples modificação pode fazer com que a gente evite conflitos. Vocês acham que o cômodo mais problemático é qual? É banheiro mesmo? Para mim é banheiro. Da maneira que está hoje no meu apartamento, geram problemas. Não é aquela questão de, assim, que a gente conversa muito com o cliente. Pia pequena, pia grande. 2 cubas, 1 cuba. Armários separados, produtos separados. Eu acho que, assim, você tendo só um banheiro, a gente consegue resolver um pouco, parcialmente, essa questão da organização, separando armários de quem está frequentando aquele banheiro. Eu tô lembrando aqui também que eu vivi um clássico, talvez vocês também tenham passado por isso, de dividir quarto com irmãos, na infância, na adolescência. A gente já pensa que vai ter conflito, né? Exato. Que vai ter briga de irmão. Eu tive muitos conflitos, assim. Tipo? A televisão era de um, o computador era do outro, e a gente tentava se equacionar ali dentro Tem daquele filme, caos. né, que o irmão divide o quarto no meio e fala, da linha pra cá é meu, da linha pra lá é seu. Mas levando isso para a arquitetura, às vezes a arquitetura, ela não é necessariamente um elemento neutro, ela pode contribuir para que a gente sempre. colabore com os conflitos, né, fazendo com que a gente resolva eles. A gente pode não perceber e não saber identificar, mas neutra a arquitetura não é. Ela tá ali, eu acho isso, né, piorando ou melhorando a situação. Então vamos falar um pouquinho desse assunto dos quartos, que aí eu pensei no Tito e no Nuno e pensei no que eu fiz lá em casa para que isso funcionasse, e que eu acho que na arquitetura funciona super bem, que é a gente separar funções. Uhum. Então, colocar assim, o quarto dos meninos hoje, eles poderiam ter um quarto para um quarto para o outro. E foi assim, no inicinho da vida, quando um era muito criança, para chorar e não acordar o outro, Bebezinho, eles ficavam né? separados, bebezinhos. E eles têm uma idade muito próxima. Então, eu trouxe os dois para um quarto, e nesse quarto coloquei só os dormitórios. É um quarto lúdico, é legal, mas tem as 2 camas, tem estante de um em cima, estante do outro lado, a mesinha de cabeceira de um, a mesinha de cabeceira do outro, e é isso que eu falei, eu tenho uma linha imaginária que eu falo, esse lado é todo do Nuno, esse lado é todo do Tito, e a mesma coisa aconteceu com o armário deles. São 2 portas do Tito, 2 portas do Nuno, cada um do seu lado do quarto, para ninguém se meter na vida do outro. E aí faço, assim, uns elementos arquitetônicos que fazem essa junção imaginária. Eu lembro, eu dividi quarto com a minha irmã minha vida inteira. Ela só saiu de casa pra casar, já adulta. E eu lembro que os nossos principais conflitos eram no closet. Nosso armário, assim, a gente não tinha um armário só. Mas eram 2 meninas, depois 2 adultas, compartilhando. A gente tem idades parecidas, sempre vestimos muito parecido também. Então, a gente compartilhava muito tudo. Embora eu sabia que aquela blusa foi eu comprei, aquela calça. A gente tinha um combinado que eu adorava, que era assim, quem comprou tem o direito de estrear. Que é de usar primeiro. Poxa, é o mínimo, né? E a partir daí, era meio de ninguém. Eu tenho um exemplo aqui que eu posso trazer da minha vida profissional.
que é um exemplo de clientes que dormiam na sala em prol do filho utilizar um quarto para jogar Deus! videogame. Passava a noite na sala? Dormia a noite inteira? Dormiam à noite na Eles tinham sala. um quarto em casa? Tinha. Era um assim? apartamento de 3 quartos e de frente para uma avenida muito movimentada, que tá. gerava muito barulho. Então eles se incomodavam com aquele quarto barulhento. Isso aqui em Brasília? Aqui em Brasília, os outros 2 quartos voltados para a área mais silenciosa, só que um era de dormir do filho, o outro era de videogames do filho. Certo. E a rotina do filho é que causava essa espécie de conflito, né? Eles não se conflitavam, mas eles se cansavam Gente, com certeza. desse modo de imagina. viver. E todos né? os dias dormir na sala? Exato. E aí, através de modificações Nossa. simples, eu consegui resgatar a ideia de eles voltarem para o quarto. As soluções começaram principalmente a partir da abertura, que era a janela, que se debruçava sobre a avenida. Ali a gente aplicou uma solução acústica, cortinas também com proteção Legal. acústica, porque proteção acústica é sempre uma combinação de elementos. Sim, sim. né? E eu acho importante a gente frisar que um tratamento acústico, não necessariamente a gente está falando de um Isolamento é acústico, diferente. são coisas diferentes, né? Aham. Isolar acusticamente é a gente fazer um tratamento como a gente faz no É estúdio. super desafiador, não é tão simples, É não. muito desafiador, né? Não entra barulho e não sai barulho. É. Mas a gente conseguir baixar o volume do ruído que está incomodando ali dentro é bem possível e a gente consegue isso com o uso de vários materiais, né? Exato. E às vezes o próprio ruído branco de um aparelho de condicionador de ar Sim, ou de já algum ajuda. outro Um elemento ventilador. ajuda a anular aquele barulhinho que ainda ficou de resquício do Isso ambiente externo. do ruído dos outros ambientes cria uma irritabilidade, né? Porque eu acho que o Muito. conflito não vem nem do convívio, mas Totalmente. vem daquele nível de irritação que tá todo mundo o tempo inteiro por conta do barulho, né? Sim. Tem também o lance dos vizinhos, né? Às vezes dentro do próprio Nossa. prédio, Nossa, um tem vizinho muito. incomodando o outro. Lajes finas, paredes alvenaria. de gesso. E aqui Usa em Brasília a gente tem um bairro inteiro assim. E mesmo eles colocando como a norma de desempenho como padrão, né? É importante que se Porque siga. tem um mínimo a Que ser tem um seguido, mínimo, né? mas o mínimo a ser seguido É muito mínimo. muito mínimo. É muito mínimo. A gente tem um caso de um cliente que, quando a gente foi à obra no horário do almoço, a gente ficou assustadíssimo, como parecia que a sala do cliente estava dentro do quarto do casal. Assim, a gente escutava toda a televisão, todos os comentários da mesa de almoço, as crianças falando com Do os vizinho pais. ou do próprio apartamento? Do vizinho! Ah, tá. Porque é a sala do vizinho, não é do próprio, não. Tá. Porque se é Porque do se for próprio, do você ainda próprio, ele controla, consegue né? Lá, né? Do vizinho. E aí a gente conversou com eles. Gente, vocês vão precisar ir no apartamento no horário do almoço, no horário que a gente fez, para vocês entenderem. Porque a gente vai precisar colocar uma parede dupla. A gente precisa fazer um isolamento. Aí, nesse caso, a gente entrar com medidas de isolamento, apesar de não conseguir isolar 100%, mas de Criar trazer. mais barreira ali. Criar uma barreira Sim. maior. Mesmo o espaço já estando apertado para a cama deles, a gente precisou tirar ali mais 10 centímetros para conseguir abafar um pouco mais, porque Sim. eles não iam ter sossego, não. Eu acho que o pessoal pode deixar nos comentários do vídeo se existe algum cômodo campeão de atrito na casa de vocês, ou deixa comentário também lá no nosso Instagram, @d.casapensada. E aí, de repente, a gente traz em algum momento, em outros episódios, para que a gente discuta isso. Eu volto no banheiro ainda. Não, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar sozinha. Eu preciso ficar Momentos, sozinha. né? Em momentos, mas não necessariamente eu preciso de um lugar. Eu não sou uma pessoa que quer o meu cantinho, minhas coisas. Eu meio que, mãe, né, dei uma desapegada já nisso, de ter as minhas coisas no lugar, ou falar, preciso de não sei o quê, vou lá onde eu guardei e não tem. Não tem porque eu tenho 2 filhas mulheres que querem o mesmo que eu quero, em algum momento as coisas vão sumir. Mas aí eu volto nessa questão de que quando não se tem espaço, pode-se ter tempo e vão ser complementos. Eu não tenho um lugar só meu em casa, mas eu organizo a nossa rotina de um jeito que eu tenha períodos em casa Pelos sozinha, momentos, né? sim. E que com esse estudo de espaço e tempo dos filhos, da família, de como acontece, a gente tomou a decisão de colocar o escritório da casa, o escritório que é mais equipado, onde todo mundo faz as atividades, os meninos estudam e a mãe trabalha em casa. E a gente colocou esse escritório equipado no quarto dos filhos.
Porque os filhos não estão em Para os casa. pais trabalharem? Para os pais trabalharem. Ah, Porque os filhos não ficam em casa no período da tarde e o quarto deles é o lugar mais ocioso da casa no período da tarde. interessante. Então, esse escritório foi para dentro do quarto dos filhos. A mãe faz reuniões, videochamadas, todas desse quarto, porque não tem um espaço para um escritório fechado. Uhum. E tem, assim, o marido fica em casa, às vezes entra, sai, funcionário, e ela tem aquele espaço dela ali. E à noite, quando os filhos estão em casa para estudar, fazer tarefa, usam aquele mesmo escritório que a mãe já não está mais usando Perfeito. desde de tarde, né? Então, Isso é otimização, importante. E a né, gente de já fez espaço. um outro projeto que, para mim, seria bem funcional, o espaço do closet com escritório. Que eu acho bacana, porque o closet, ele tem aquela movimentação na hora de sair de casa. Na minha casa é assim hoje. É mesmo, é verdade. Meus armários ficam no escritório, que é o terceiro quarto, né? Uhum. As meninas num, eu e o Rodrigo no outro. Porque eu sou a primeira a acordar, como eu já falei 1000 vezes. E aí eu já vou pro meu closet escritório. Legal. Então já ligo o computador, já deixo preparado ali quando eu vou começar a trabalhar. Mas consigo trocar de roupa, consigo começar o meu dia sem estar abrindo janela, acendendo Sim. luz, Pensando até incomodando. lá em casa, que acorda todo mundo ao mesmo tempo, um quarto escritório funcionaria. Uhum. Porque o lugar... E poderia ser um quarto, um closet escritório inteiro para família. Daria para levar... Ah, que eu fico legal. pensando, todas as roupas da família para Pra esse esse quarto, espaço. para esse espaço, porque seria um espaço que a gente tem ali. A hora que eu pego o uniforme dos meninos, que não sei o que, já não é uma hora que eu tô me arrumando. Então, de Pronto. manhã eu já acordei, já me arrumei, já saí de casa, né? Voltei, aí pega o uniforme dos meninos, troca os meninos, poderia ser nesse mesmo espaço, que não é um horário que eu tô trabalhando também. Sim. Então, poderia sentar na mesa nesses intervalos e trabalhar daquele espaço. E a mesma coisa meu marido. Daria pra gente Legal. fazer esse revezamento se a gente tivesse um espaço assim. Mas é isso, um projeto ele deve respeitar a individualidade de cada pessoa e ele não necessariamente é luxo, né? Hoje em dia a gente já derrubou essa teoria de que projeto é luxo. É uma necessidade, claro, respeitando diversas camadas socioeconômicas, mas isso de o profissional respeitar o lugar, a atividade, equilibrar as agendas todas. Identificar esses momentos de conflito para ver o quanto Claro. o espaço pode. Só Pacificar. promove melhoria de convívio, de utilização, de ociosidade dos espaços. Sim. E dá para ter combinação também, porque num projeto de arquitetura, a gente pensa inclusive na automação. Sim, é isso que Né? eu tô falando, que a gente não falou em espaço, mas a gente fala em tecnologia, e isso vem acoplado, vem junto com o projeto de arquitetura, né? Junto Então com é uma importante sapateira bem desenhada, pode vir um Automação. acessório um como acessório, esse. como uma Alexa, como uma automação de maneira geral, tipo, abrir aquela porta do armário, vem uma iluminação, né? Dá pra gente Não dá associar. para dizer que isso também não é arquitetura reduzindo conflito. Por exemplo, a gente não comentou aqui, mas um ponto que eu estudei em casa, que eu tive que remanejar e colocar as coisas depois que eu tive filho de maneira acessível, foi a cozinha. Né? Então, assim, descer o filtro. Uma coisa que a gente faz muito, os copos ficam na basculante em cima do armário, né? Parece regra, Parece né? regra. Na minha casa, os copos ficam em gavetas embaixo, porque senão meus filhos não conseguem Questão de acessar os acessibilidade. copos para colocar água sozinhas. Eu vou passar o resto da vida Servindo, colocando água, servindo. servindo água para os meninos. Não, então já coloquei de uma maneira que os copos fiquem acessíveis para os meninos. A mesma coisa, uma tigelinha de fruta, eu tive que passar todo para os armários de baixo. Então, esse planejamento, esse tipo de planejamento tem tudo a ver com arquitetura, planejamento de armário, né? Planejamento da cozinha, deixar a cozinha mais segura, a cozinha mais útil. Pensei da gente fazer um joguinho. Vai chamar Dá pra fazer ao vivo? agora. Ah, vai. Claro que dá. Vou Conheço ficar vocês. constrangida. Ó, o nome do jogo é Conflito ou Harmonia. Então eu vou falar um cômodo ou um elemento da casa. Cada um vai ter que responder se acha que é conflito ou é harmonia e justificar. Tá, então eu vou começar do clássico, que aí cada um defende o seu ponto de vista, tá? Tá. Ah, Uma só pia no banheiro. Conflito ou harmonia? Não pensa Conflito pra mim. Ora, eu vou responder depois dela. Por quê? Como eu disse no bloco anterior, eu gosto de ter o meu espacinho esperando por mim. Então, assim, já tá muito dividir banheiro pra mim. Já ultrapassa a minha barreira. Uhum. Então, eu quero a minha pia ali. uma Não pia sei se- só, então é conflito. Pra Eu- mim é conflito. Eu tenho uma visão mais poliana de que uma pia só
vai gerar um entendimento entre as pessoas e uma organização de Vai rotina. gerar harmonia, uma pensão. Porque a Renata falou que o jogo é conflito ou harmonia? Harmonia. Harmonia. Agora eu tenho uma pra você. É só pra mim? Não. Tá. Pensei em você. Tá, vamos lá. Verdade. Cozinha aberta com a Não, sala. eu pensei na cozinha aberta na hora que você falou. E pra Tá, mim é era harmonia isso. total, porque você promove ali. A gente falou disso nos outros 2 episódios. É o que a gente quer fazer na sua A casa. gente vai. A hora da né? refeição é compartilhar, né, gente? Eu acho, e aí da mesma forma que eu falei que pro banheiro, o modo de compartilhar provoca uma questão de organização, e isso leva à harmonia, eu levaria também para essa questão da cozinha Único aberta. ele, né? Agora deixa eu responder da cozinha. É isso. Ah, Pra mim também é harmonia. Uau. Total. É um ambiente social. Uhum. Então a gente compartilha esses momentos de refeição. Os espaços sala e cozinha se mesclam muito lá em casa. Então, pra mim é importante porque é um ambiente social. Mas a gente também não pode deixar de falar das pessoas que usam a cozinha de uma maneira mais privativa, né? Sim. Que não são elas que têm o hábito do uso da cozinha, que recebem que sempre. às vezes tem um funcionário Às vezes tira tem a um funcionário privacidade. tira a privacidade da casa. Então, se você tem um funcionário Mas todos os até dias, pra isso você tem soluções, né? De dia tá de um jeito e à noite tá à de noite outro. tá de outro, isso é Pronto. super legal também. Mas assim, claro que é aquilo que a gente falou. Cada família tem seus hábitos e, enfim, a gente pode ser motivo de conflito, mas pra mim uma cozinha aberta é harmonia também. Escritório no quarto. Porque eu lembro na adolescência do meu irmão de teclando, né, no IMC. Pra mim é. não Do me... Mirk. É. E aí, hoje em dia eu fico pensando muito nisso. Pra quem tem uma dinâmica De família. Exato. Pra mim, que seria conflito na minha rotina. Haja disciplina, né, gente? Pra ter um computador dentro do quarto, saber a hora de começar, de parar, não misturar as coisas. Não... Fiquei, depois da pandemia, preocupada com o lance da higiene do sono, de ter horário pra tudo, de parar horas antes pra conseguir ir desacelerando. E fora isso, a gente tem horários diferentes. Então, pra eu acordar e ligar o computador, não vou poder abrir a janela, vou trabalhar nisso. Não. Conflito. Pra mim, não dá. Tudo Né? depende, mas na minha casa funciona. Harmonia. 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 Olha aí. Meu marido Que legal. trabalha em casa num período que as crianças não estão em casa. E eu ocupei a sala. Então, o escritório que fica dentro do nosso quarto hoje é o escritório dele. Uhum. E funciona super bem. A gente Olha não aí. tem problema. Eu fico pensando, e quando é de noite, se eu quero dormir, o Marcelo tá no computador, né? TV no quarto ou não? Pensei nisso. TV no quarto? TV no Ah, TV no Algo que pode poluir o quarto, Ah, que pode nessa gerar aspecto. conflito de horários. Não, Jamais. TVzinha baixinho ali com timer. Não, Não. tá errado, né? Quarto é feito para dormir, é a área de Eu descanso da casa, é a área Calhei. de... É um momento de reclusão, um momento de reflexão. E aí você fala assim, vou dormir. Aí deita e vira pro lado e dorme na cama? Aí fica vendo TikTok. Tá certo. E a gente passou por um processo de aumento das telas, né? Chegou a tela de 100 polegadas e agora a TV tá na nossa mão. Nem precisa mais. A verdade é essa, que eu sou contra a TV no quarto, mas eu fico bom. com uma tela. Não, São pra mim é muitos harmonia perigos. total. A TV dentro do quarto pra gente é muito importante. Acho que eu já até comentei em outro episódio aqui, que eu tenho o meu momento com meu marido noturno. Então, assim, as crianças vão Também. dormir. As crianças vão dormir, é o momento que a gente vai assistir alguma coisa, um filme, conversar. E isso a E gente vocês não já... vão pra sala? Eu achei que vocês iam pra Não, sala. a gente não vai pra sala, a gente fica muito no quarto mesmo. A nossa TV. E a TV ainda tem uma outra questão. O fato da TV da sala ser muito dominada pelas crianças. E eu não tenho, gente, não dá pra eu ficar assistindo desenho o tempo todo. Às vezes eu Preciso no momento, de 2 TVs em casa. Eu preciso dessa TV no quarto. Não, principalmente no final de semana, né? Que as crianças podem usar mais a TV. Eu não fui tem as criada numa atividades. cultura terrível, né? De que TV é meio um parente, assim. Chegou em casa, liga a TV e fica aquele barulho ali, é uma companhia. Eu tenho esse... Na casa dos isso, meus tenho pais tem tem isso. Sempre tive na casa dos meus pais e Liga o acabei Jornal da adotando. Manhã enquanto tá tomando café. Às vezes um programa que eu nem Eu gosto, né? Alguma não coisa que eu nem tenho. escolhi. Fica ali passando um barulho de TV sempre. Banho de casa pensada. Exatamente. Na TV. Com certeza. Então, falando É. de quarto, eu tenho uma. Hein? Vai. Uma cama grande, uma king no quarto.
tirando espaço de outras coisas, mas a camona. Mesmo se o quarto não for tão grande assim. São- né? Aquele né? palco, né? Um palco. Que- Tatame no quarto. Conflito ou harmonia? Pra mim, harmonia. Eu tive essa realidade, Certo. mas o meu quarto, como eu falei agora no caso da TV, ele serve estritamente para dormir, para repouso. Pra ir pra TikTok. É, É, a cama sendo grande, eu vejo TikTok de um lado, do outro. nem armário fica no quarto ou Nem- fica? Não, no meu caso não tinha nem É, eu armário, acho que nada. se Só não gavetinha na cabeceira. Mas assim, a cama maior possível. ocupando o maior espaço do quarto, mínimo de circulação, mas o conforto ali na hora de dormir. Entendi. Nossa, eu fico super Pra na mim, dúvida. harmonia. Porque eu nunca tive essa experiência de não ter o armário dentro do quarto. Me preocupa, pensando assim, na minha realidade hoje, armário no quarto, eu, Rodrigo, uma cama gigante. Ia estar uma zona, eu acho que na hora de dormir ia estar tudo meio enfiado por cima da cama e eu ia ficar brava. Mas a gente tá falando de. Ideal? ambientes Realidade também ou ideal? ideais. Eu falei de uma realidade, mas que pode virar um ideal. Pode, né? pode. Se Eu você já- faz o quarto de vestir, o É, closet isso, separado. Isso. Quando eu mudei para esse apartamento que eu moro hoje, éramos só eu e o Marcelo. E aí a gente tinha o quarto de dormir. E super funcionava, nem os nossos armários ficavam dentro do quarto. Uhum. E funcionava super bem. Hoje, com uma outra realidade, com as duas crianças, Impensável, né? impensável. Não Harmonia teria e como. conflito, né, gente? Mas a gente abriu mão de um certo espaço, deixar as mesinhas de cabeceira bem pequenininhas na lateral da cama, pequenas, falta espaço, inclusive, nas minhas mesinhas. Mas eu tenho a questão dos filhos. Ter uma cama grande é legal no momento de Acolher você todo mundo. acolher todo mundo, deita todo mundo na cama. A gente não consegue dormir todo mundo na cama, né? É. Mas dá pra trazer os meninos, aí eles dão aquela cochiladinha, a gente leva eles pra cama e a gente usa ali a cama. Então, assim, pra mim hoje faz sentido. Na verdade, sempre foi. Pra mim é harmonia, sempre. Sempre foi bom Legal. ter uma Foi cama unânime, né? grande. Sabe aquela varanda gourmet dos sonhos, né? Quando se compra um apartamento novo e que é enfiado goela abaixo pelas construtoras e às vezes vira um lugar de depósito. Tô falando da varanda gourmet, mas pode ser algum outro ambiente da casa, assim, que Que vira depósito. fique inútil e vire depósito. Atrás de um sofá, No quarto Eu de tenho serviço. uma- no quarto de serviço. Tenho uma opinião sobre isso. Às polêmica. vezes harmonia, às vezes conflito. Eu acho, Eu acho que no caso da harmonia. varanda, conflito, porque é um espaço nobre na sala, E de convívio, né? de convívio, virando depósito. Eu acho que eu ia ficar extremamente nervosa. Sabe por que eu tô aqui pensando que é harmonia? De novo, a minha realidade. Eu tenho 2 filhos pequenos. Eu acabei de passar pela fase dos carrinhos, mas tô na fase das bicicletas, do patinete, das coisas grandes. E se isso tivesse no meio da minha sala, eu ia ficar muito incomodada. Se estivesse no quarto das crianças, eu ia ficar muito incomodada. E aí o cantinho da varanda é um bom lugar para deixar as coisas entulhadas. Por isso, justamente porque a varanda gourmet é um espaço que recebe. Uhum. E aí, como é uma coisa eventual receber, eu consigo no dia a dia ter a casa livre de todas essas E coisas se organizar. e me organizar para quando eu for receber, passar essas coisas ali para a área de serviço, que também é muito usada durante a semana, mas que na hora de eu receber, no final de semana, é um lugar que tá ali ocioso. Então, eu consigo passar essas coisas todas para a área de serviço e usar a varanda. Deu pra entender? Concordo. Deu. sim, Você sim. virou harmonia. Deu, mas eu não ia virou- curtir Eu ficar acho vendo que- isso durante o dia a dia, não. Eu diria conflito total, mas pensando por esse lado, se for em prol da organização do restante da casa e momentaneamente ficar lá naquele cômodo, é harmonia. Eu acho. É, enfim. Eu ia me incomodar de no dia a dia aquilo tá daquele jeito. Eu já ia criar um cantinho definitivo na área de serviço. Mas a gente comenta aí embaixo pra gente dar uma votadinha aqui. O que a gente tá falando? Se é conflito, se é harmonia? O que você acha que te incomoda hoje na sua casa, que pode ser um problema, pra gente tentar resolver e te responder aqui embaixo. Às vezes você tem uma outra ideia de outros ambientes, outras coisas, né? Deixa É que a Renata pegou a gente aqui de surpresa, mas da próxima vez a gente prepara. A gente vai continuar jogando aqui, tá, gente? Mas não perde, então, o próximo episódio, novo assunto, dê sugestões, comenta arroba @d.casa pensada no Instagram e continue acompanhando a gente. Interage lá com a gente, tá bom? Obrigado pela companhia de hoje.